Quanto à natureza jurídica, a primeira coisa, gente, por que tem um registro nesse contrato? O que a gente precisa para que tenha um vínculo de emprego entre as partes? Lá, de acordo com a CLT e também de acordo com nossa Lei 5.889 e o nosso Decreto 73626. A gente precisa que seja uma pessoa física que tenha pessoalidade. Primeiro ponto, a pessoa física, gente. O trabalhador rural que está sendo contratado ali por safra, ele é uma pessoa física? É. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas ele tem um CNPJ, ele vai trabalhar para mim com o CNPJ dele. Isso impede o vínculo de emprego? Gente, quando tem todos os outros requisitos, mas tem o CNPJ também, a jurisprudência é consolidada que, nesse sentido, o CNPJ vem só para fraudar a relação de emprego. Então, existir um CNPJ ali não faz existir uma ausência de vínculo de emprego. O CNPJ não é o suficiente para isso, entendeu? Porque é considerado como se fosse uma fraude. Você está fazendo CNPJ só para não ter que registrar o funcionário. Então, por isso, essa questão da pessoa física, mesmo que ele tenha o CNPJ, a gente tem que ter cuidado com isso, que pode sim ser enquadrado se ele tiver os outros requisitos do vínculo de emprego. Quais que são os outros requisitos? A pessoalidade. O que quer dizer a pessoalidade, gente? Sou eu que presto serviço para você. É o João, trabalhador rural, que é o meu funcionário contratado por safra. Ele que vem. Aí, às vezes, o produtor fala, mas o meu funcionário não vem. Não precisa ser ele. Pode ser ele, ou se ele quiser trazer outra pessoa, pode trazer. Mas, na prática, quem que vai lá todo dia e faz o serviço? Na prática, é ele. Não é comum que o funcionário leve outra pessoa no lugar dele, deixe de ir e arrume outra pessoa para substituí-lo. Então, por mais que, às vezes, o empregador tente usar esse argumento de que a pessoalidade não existe porque poderia sim ser substituído por outra pessoa, na prática isso não acontece. É muito simples de constatar essa pessoalidade nas relações, principalmente no contrato de safra. Então, pessoa física, pessoalidade, onerosidade. O que é onerosidade, gente? O pagamento. Você recebe, é um serviço oneroso, você presta esse serviço e recebe por ele. O empregador paga por esse serviço. Tem onerosidade? Tem. O outro requisito, a subordinação. A forma que é feita aquele serviço está determinado? Tem alguém falando, olha, tem que ser assim, tem que ser desse outro jeito, alguém supervisionando? Então, a subordinação geralmente é um dos requisitos de mais simples constatação. Quase sempre tem alguém realmente que orienta a forma que deve ser realizado o serviço. Por isso, é bem simples essa questão da subordinação. E o último requisito, que é o mais importante aqui para a gente falar sobre o contrato de safra, é a não eventualidade, ou a chamada habitualidade. Na própria doutrina, gente, tinha muito esse questionamento. O contrato de safra, ele é eventual, então por isso não tem vínculo de emprego. Algumas pessoas falam isso. Qual que é o entendimento da doutrina, gente, e da própria jurisprudência consolidada, gente? Que essa não eventualidade, para que um serviço seja realmente considerado eventual, são aqueles serviços em que você não tinha nenhuma previsão dele. Aqueles serviços que a gente chama quando tem uma força maior, alguma coisa que não estava prevista e você vai precisar de um serviço extremamente transitório, um serviço que é pontual, você vai precisar dele ali, naquele momento. A safra, por mais que ela seja assim transitória também, que a gente tem as safras, elas têm prazo determinado, é só enquanto colheu, acabou o serviço ali, acabou. Então é só no próximo ano. Vocês entendem que tem uma lógica que todos os anos a gente tem uma safra? Ele não é um serviço inesperado, ele não é um serviço imprevisível. Você tem a previsão. A safra, ela faz parte da lógica de trabalho da agricultura, do agronegócio ali, da produção agrícola, da atividade agrícola como um todo. Então é por isso que ela tem sim a natureza não eventual, mesmo que ela tenha esse caráter também transitório. Eu espero que tenha dado para ficar claro aí, gente, porque que não enquadra a questão da eventualidade na safra. A gente tem todos os anos a safra. Então é sim previsível, por isso também tem essa natureza não eventual, viu, gente? Gente, eu espero que esteja dando para vocês entenderem. Eu sei que é um pouco técnico, essa aula é um pouquinho densa, mas eu queria trazer esses conceitos aqui para vocês, porque realmente eu recebo muito esse tipo de dúvidas sobre o contrato de safra. Como eu falei com vocês, no senso comum ainda é comum as pessoas acharem que o contrato de safra não existe o vínculo de emprego nele. E isso não é verdade. A gente tem sim o vínculo de emprego. Como vocês viram, a gente tem todos os requisitos do vínculo de emprego aqui. Então, eu queria deixar isso bem claro aqui antes da gente poder aprofundar um pouquinho mais nas questões do contrato de safra. E quanto ao tipo desse contrato? O funcionário que é contratado por safra, ele vem sabendo que ele vai ficar até o fim da safra, certo? Então, esse contrato é o quê, gente? Ele é um contrato por prazo determinado. Por quê? Porque o funcionário vem já sabendo
fazendo, qual que é a previsão de encerramento daquele contrato, que é no final da safra. E aí tem uma questão, que isso também já houve uma polêmica, quando começou o contrato de safra, lá no início, lá nos anos 70, realmente tinha-se essa polêmica. Ele é um contrato determinado? Mesmo sem eu ter uma data exata, porque quando que encerra o contrato de safra? Isso é curioso, é outra pergunta que eu recebo muito. Gente, quem trabalha na fazenda, na prática, quem faz os contratos, trabalha com os funcionários, tem esse questionamento. Qual que é a data de encerramento do contrato de safra? Eu tenho que colocar essa data no contrato? O contrato de safra termina quando a safra termina. Por isso, eu não tenho um termo pré-fixado exato, o dia que vai terminar. Por quê, gente? Porque pode chover. Quem trabalha no agronegócio sabe como que acontece. Olha, a safra está prevista para terminar dia 1º de abril, mas aí chove essa semana. E aí não dá, às vezes, para terminar dia 1º, às vezes vai ter que prorrogar, ele vai ter que prorrogar, não é uma prorrogação. É isso que é a questão do contrato de safra. Ele não tem data exata, ele termina quando a safra de fato termina, justamente por essa oscilação que a gente tem em virtude das questões climáticas que envolvem a safra, viu, gente? E aí tinha esse questionamento. O contrato por prazo determinado, ele precisa ter um termo pré-fixado. Se ele não for, presume-se, a presunção, no geral, é de que tudo que não for exatamente enquadrado como um contrato por prazo determinado, ele, em regra, deve ser considerado indeterminado. Porém, gente, lá no artigo 443 da CLT, ele fala que os contratos por prazo determinado são aqueles que têm um termo pré-fixado ou que a seu encerramento dependem da execução de serviços específicos, que é justamente a questão da safra, que dependem de certos acontecimentos e de serviços específicos. A legislação é mais ou menos assim que fala ao pé da letra. Então, o que quer dizer, gente? A safra é assim, ela depende de certos acontecimentos, ela depende que realmente tenha acabado. Então, não quer dizer que ele seja indeterminado. Ele é um contrato determinado com termo incerto. Porém, gente, mesmo que esse termo seja incerto, ele é previsível. Para você ter um contrato de safra realmente válido, é necessário que esse termo seja previsível. Senão, não teria sentido você fazer um contrato por safra. Vocês concordam comigo? Senão, você faria um contrato por prazo indeterminado. Todas as safras, na safra, você tem que ter essa previsão, quando mais ou menos que vai encerrar. Porque assim, desde a contratação, o funcionário também tem ciência, assim como o empregador. Por que eu tô falando aqui dessas questões? Que ele é um contrato determinado, que ele é incerto, porém tem que ser previsível. Por que eu tô trazendo esses conceitos? Porque esses conceitos vão ser super importantes na hora de você elaborar o seu contrato de safra, que a legislação menciona, né, gente? Então, não se esqueçam dessa questão. É um contrato determinado, sim, seguindo todas as regras dos contratos determinados que estão lá na CLT. Por quê? Porque na nossa lei do trabalho rural fala isso. Vai ser sempre usada a legislação específica e o decreto e a Constituição, é claro, e naquilo que não colidir com a legislação específica, a gente vai usar a CLT. E a legislação específica, ela traz poucos detalhes sobre essa questão, da forma do término desses contratos e tudo isso. Isso tudo está especificado na CLT. Então, por isso que é bem importante a gente entender sobre isso.